E é por isso que muitas vezes Ele nos chama. E quantas vezes Ele continua chamando a gente. Mas tem gente que já ouviu tanto a voz de Deus que nem ouve mais. Acostumou-se tanto com a voz de Deus que nem ouve mais. Existe um pensamento na psicologia que diz assim, aqui talvez tenha um psicólogo, né? Os professores aí são os maiores psicólogos que existem, sabem que na psicologia ato mais ato mais ato é igual a hábito. Não é isso? Todo professor sabe disso. Ato mais ato é igual a hábito. E quando você pratica uma coisa e depois pratica a mesma coisa de novo, a tendência é querer praticar a terceira vez. Quando você pratica pela terceira vez a mesma coisa, você já está habituado. E dependendo do hábito, se for, por exemplo, com relação a um vício, aí é complicado. E se esse vício tiver alguma coisa a ver com, por exemplo, droga, aí é mais complicado ainda. Existem as drogas lícitas, as drogas ilícitas. E Deus quer que a gente se livre de todas essas coisas. Porque ato mais ato é igual a hábito. Agora, uma vez que nós sabemos que ato mais ato é igual a hábito, nada melhor do que praticar um bom hábito. Várias vezes. Por exemplo, poderíamos dizer que um dos hábitos mais saudáveis, estou percebendo um barulho hoje na igreja. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço, viu? Segunda vez, no início eu pedi para fazer silêncio, falou, e agora já falei assim, pedindo ajuda. Daqui a pouquinho já vou pedir mais ajuda ainda. Diaconistas, diáconos, nos ajudem aí, por favor. Os pais, querendo seus filhos, etc. Tá? É interessante que a palavra de Deus também nos incentiva a praticar os bons hábitos. Um dos hábitos mais saudáveis da vida é o hábito do estudo da palavra de Deus. Porque quando a gente estuda a palavra do Senhor, a gente está ouvindo a voz de Deus, porque é a palavra de Deus que está falando ao nosso coração. E no livro de Apocalipse, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é uma palavra interessante, porque quer dizer abençoado. Abençoado, feliz, bem-aventurado. Obrigado. Obrigado. Bem-aventurado quer dizer então o que, irmãos? Abençoado, feliz. Abençoado. Quantos gostariam de ser sempre abençoados por Deus aqui? Levanta a mão. Diga amém. Amém. A coisa mais maravilhosa do mundo é ser abençoado por Deus. Amém. E aqui no versículo 3 diz, portanto, abençoado é aquele que lê e aquele que ouve a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus é a coisa mais importante. Porque tem gente que ouve, às vezes ouve, entra pelo ouvido, sai pelo outro e a gente nem percebe a voz de Deus. Por quê? Porque a gente está tão acostumado com os maus hábitos que a gente nem ouve mais a voz de Deus. Mas graças a Deus, nesta noite, digo assim, a gente de forma geral, e corrige, porque na verdade nós que estamos aqui, se estamos aqui, é porque nós somos pessoas escolhidas por Deus, pessoas que ouvem a voz de Deus e estão dispostos, estamos juntos, dispostos a fazer a vontade do Pai maravilhoso. Amém. Por isso a palavra diz: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra das profecias e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o próprio Deus, Ele chamou várias vezes
E falou várias vezes. Uma das pessoas, e a pessoa mais especial com quem o Pai falou foi com o seu Filho Jesus. E ele disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Queridos, nós não podemos negar a voz ao chamado de Deus. Negar significa dizer que palavra? Negar significa dizer que palavra? Não. Nós não podemos nunca dizer não ao chamado de Deus. Nunca. Porque aquele que nega ao chamado de Deus está correndo um grande, sério risco de perder até mesmo a vida eterna. Um dia um jovem teimando com Jesus chegou e disse: esta noite poderão pedir tua alma. E o que você tem preparado para quem será? Esta noite poderão pedir a tua alma. Já pensou? Você que está aqui nessa noite, você sabe quando é que você vai morrer? Será que você sabe quando vai morrer? Ninguém sabe. Nós sabemos do dia de ontem e do de hoje. Eu sei do que estou fazendo agora, mas não sei o que vai acontecer comigo daqui a um minuto. Porque daqui a um minuto tem muita gente no mundo que está morrendo. Já pensou se um desses for eu ou você? E o que temos preparado para quem será? Queridos, às vezes Deus nos chama de forma simples e às vezes Deus nos chama de forma complicada também. Tem até um pensamento que diz o seguinte: quem não vai por bem, vai por mal. Quem não vai por bem, vai por mal. Eu lembro da história do pescador, lembra? Que sempre ele dizia: não vou não. Só se um dia Deus quiser. A pessoa, tem muita gente que fala isso, né? Se um dia Deus quiser, eu vou. Mas é tão fácil a gente dar desculpa, que coisa interessante. É tão fácil dar desculpas para Deus, que muitas vezes só falamos isso porque na verdade queremos dizer não. Mas será que você poderia dizer não para um chamado tão de amor, a voz de Deus chamando para ser batizado? Porque em Marcos capítulo 16, versículo 16, diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, é um chamado de amor de Deus. Amém. E às vezes Deus chama por bem e a pessoa espera chegar à força do chamado, mas não precisa. E aí aquele pescador um dia passou em frente à igreja, que estava vendo um batismo, e foi pescar. E quando chegou lá, na praia próxima assim, ele resolveu usar ele tinha um hábito mau, né? Proibido por lei de usar bomba para pescar. E num dado momento lá, a bomba explodiu na mão dele, e daqui a pouco vem várias pessoas trazendo aquele homem nos braços para levar para o hospital. 15 dias depois, meus amigos, ele estava sentado no primeiro banco da igreja, dizendo: eu quero ser batizado. Amém. Agora a pergunta é: você está esperando o quê? Será porventura que você está esperando um terremoto acontecer na sua casa? Uma bomba explodir na porta de você? Para você tomar a decisão? Você se lembra de um homem na Bíblia que foi necessário acontecer um terremoto para ele tomar a decisão de ser batizado? É na Bíblia. Atos capítulo 16, olha aí. Atos capítulo 16. Aconteceu com dois servos de Deus, chamados Paulo e Silas. Resumindo a história para vocês, aqueles dois servos do Senhor estavam pregando o Evangelho na cidade, quando começaram a ser perseguidos. E eles foram perseguidos tanto que começaram a apedrejá-los. E algumas pessoas mais ousadas se aproximavam e começaram a açoitar a eles com varas. E os açoites as varadas eram tão fortes que feriam as costas deles. E eles ficavam realmente feridos. E eles levaram vários açoites com aquelas varas. Meus amigos, a situação ficou pesada para eles. Mas eles não desistiram, continuavam falando.
multidão foi unida contra eles e chegaram a rasgar as vestes deles. Tá? E no versículo 23, depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os trancasse com toda a segurança. Versículo 24 diz que o carcereiro recebeu essa ordem, levou Paulo e Silas para a prisão, colocou eles lá na parte bem inferior, escura, úmida. E para quem não sabe, as prisões naquele tempo possuíam água que vinha até o meio da canela, né? Água fria, e os presos eram presos ali, acorrentados. A corrente era colocada no tornozelo e prendida na parede, né? E aqueles presos ficavam naquela situação. E meus queridos, a história diz, no versículo 24, que ele recebeu a ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, sabe o que aconteceu? Paulo e Silas estavam ali orando e cantando louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão estavam escutando eles cantarem e louvar o nome do Senhor. Eles não desistiram de pregar. É a voz de Deus. Quando chama, chama de verdade. Então vocês estão tomando decisão hoje. Vocês têm que ter certeza de que o chamado de Deus é um chamado maravilhoso, um chamado de amor. Mas vocês também têm que saber da verdade. A igreja, a liderança da igreja, através dos seus anciãos, sua liderança geral, dos seus pastores, nunca a igreja adventista diz palavras enganosas. Então não venha para a igreja pensando que aqui você vai ganhar carro, vai ganhar riqueza, vai ganhar boa vida, porque não é para isso que você está sendo chamado, não. Você está sendo chamado para pregar o Evangelho e fazer novos discípulos que também vão se preparar para o reino de Deus. Amém. A igreja da teologia da prosperidade é outra. Pode ser que vocês aqui nem tenham esse progresso financeiro, mas saibam de uma coisa: vocês vão acumular tesouro no céu. Amém. Como Mateus 6 diz, né? Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça é única corrói, mas acumuleis tesouro no céu, porque é um tesouro eterno que Jesus Cristo está preparando para cada um de nós. Amém. Queridos, é bom demais saber dessas coisas. E por isso aqueles Paulo e Silas cantavam, mesmo estando ali na prisão. Somente Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Vocês tomaram essa decisão maravilhosa. E sabe qual foi o resultado? Quando eles estavam cantando, os outros presos ficavam ouvindo maravilhados, né? Eles estavam escutando no versículo 25 e no versículo 26 diz que de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as correntes de todos os presos. Mas o carcereiro despertou do sono, vendo aquele barulho todo, as portas abertas, e tirou a espada e disse: vou me suicidar, porque quando meu chefe chegar, vai saber do que aconteceu aqui, todo mundo fugiu, e eu estarei lá em uma situação realmente terrível, não tem mais solução para mim. Mas quando ele estava para fazer isso, eles ouviram a voz. Agora não foi a voz de Deus, ele ouviu a voz, não foi mais a Deus. Aqui agora ele ouviu a voz de Paulo e Silas, que disse: não faça isso, porque realmente o terremoto aconteceu, mas ninguém fugiu, todo mundo está aqui, porque as pessoas ouviram e também se converteram a Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. E o carcereiro agora ficou admirado de tudo aquilo. E diz a história no versículo 29 que o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou e olhou e percebeu que todos realmente estavam ali. Então ele ficou tão maravilhado que ele se ajoelhou perante Paulo e Silas, e eles disseram: não faça isso, porque nós não somos deuses, mas é preciso que você aceite Jesus como seu Salvador.
Amém. Porque ele perguntou, e então o que eu posso fazer? Não posso fazer outra coisa, senão também perguntar, o que eu devo fazer para também ser salvo? Eu também quero essa salvação. E aí, foi quando Paulo e Silas disse para eles, disseram para ele, versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite, ainda era de noite, não esperou nem amanhecer o dia, que ouve a voz de Deus e abre o coração, deve entender que não há mais tempo, não temos mais tempo de deixar para amanhã, não temos mais tempo de dizer, só vou ser batizado na semana que vem. Tem gente que diz, eu não estou preparado. Saiba que você nunca vai estar preparado enquanto você estiver pensando assim, nunca. Porque ser batizado você só tem que dizer, eu quero agora, porque eu sei que para ser salvo, eu tenho que ser batizado no nome de Jesus para o perdão dos meus pecados. E aqui então, meus amigos, concluindo, ele disse, sabe o que ele disse? Eu creio em Jesus Cristo, eu quero. E naquela mesma hora, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Veja, o carcereiro agora já estava mudado. O carcereiro agora foi cuidar de Paulo e Silas. E em seguida, o que é que fala? O que é que diz o autor? O que é que diz o texto? No versículo 33, em seguida, ele foi batizado com toda a sua casa. Me desculpe dizer uma coisa aqui. Você sabe por que muitas vezes as pessoas da sua família não se batizam? A culpa é sua. Desculpa, por isso que eu pedi desculpa para ser tão direto. Porque quando o pai e a mãe decidem tomar a decisão ao lado de Jesus, geralmente os filhos também tomam a decisão. E você saiba que um dia Deus vai chamar você perante o juízo e vai perguntar onde estão os filhos que eu te dei. E você vai dizer uma coisa ou outra, né? Me lembro que no passado teve um programa na televisão que era uma coisa mais ou menos assim: você decide o final, né, da programação. Aí você telefonava, dizia, eu quero que seja assim. Aí a maioria dizia que tinha que ser daquele jeito. Então, aí aquele programa terminava daquele jeito. Não sei se você se lembrou, o programa existe há muito tempo. Na nossa vida espiritual, também é assim, por incrível que pareça. Mas Deus, Ele coloca dois caminhos diante de nós. E Ele diz, eis que ponho diante de vocês dois caminhos. Um que conduz à vida e outro que conduz à morte. Mas Ele não diz, Ele poderia dizer o seguinte, agora se vire, os dois caminhos estão aí. Deus não fala assim. Já sabe o que Deus diz? Ele acrescenta dizendo, escolhe, pois, a vida, para que viva tu e tua casa. Por isso a responsabilidade vai além da gente. A responsabilidade passa por nós, somos líderes da casa, e se expandem para toda a família. Mas os pais são responsáveis. Houve várias pessoas no passado que tomaram a decisão e, como consequência disso, toda a família se salvou. Houve pessoas no passado que foram pessoas corajosas que tomaram essa decisão. Eu me lembro, por exemplo, de Josué, quando estavam discorrendo lá sobre tanta discussão sobre a quem adorar, ele disse, olha, eu não sei quem vocês vão adorar. Se quiserem para seguir outros deuses, eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Qual é a decisão que você toma nessa noite? Essa é a pergunta. Qual é a decisão que você toma nessa noite? Você tem coragem de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Esse homem aqui da Bíblia, esse carcereiro, ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestantes, ele se alegrava, né? E aí então se alegrou porque ele tomou a decisão de crer em Deus e ser batizado. Irmãos, depois do batismo é só alegria, mas até o batismo é o vale da decisão. Todo mundo que se batiza sabe que depois do batismo, pronto, aí graças a Deus. Por quê? Porque a gente recebe o dom do Espírito Santo no batismo. O nosso nome é escrito no livro da vida. Aqui tem pessoa
pessoas que tomaram essa decisão. Foram pessoas corajosas que disseram: eu quero ser batizado. Amém. E aqui estão à frente. E eu gostaria de chamar eles aqui, por favor. Eu queria fazer umas perguntas para vocês, para não ficar aqui de frente para a igreja. Olha, desculpa, viu? Mas estas são as pessoas mais bonitas nessa noite. Mais bonito do que eu e você, porque a gente já se batizou. Mas eles agora são pessoas lindas, maravilhosas, que estão provocando a alegria dos anjos e do céu nesse momento. Glória a Deus. Os anjos estão sorrindo, tocando suas trombetas de felicidade por um pecador que se arrepende. Algumas dessas pessoas aqui, nós já conversamos antes, orientamos, a gente deu conselho, né? E a gente fica feliz de ver que são pessoas que decidiram descer as águas batismais. Eles estão aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Eu queria perguntar: vocês aceitam a verdade bíblica de que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Amém. Vocês aceitam que a Bíblia é a palavra de Deus? Vocês acreditam que Jesus Cristo desceu do céu para nos salvar? Vocês estão dispostos a abandonar o passado e começar uma nova vida daqui para frente em nome de Jesus? Vocês querem ser membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia para ajudar a pregar o Evangelho do Reino a toda criatura? Amém. Então todas as perguntas mais importantes foram respondidas com sim. Eu queria perguntar para essa igreja: vocês estão felizes com essa decisão? E acrescento: vocês aceitam que essas pessoas sejam membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim, não? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa, né? Então diga amém. Amém. Graças a Deus. Então, está votado que vocês podem ser batizados. Nesse momento nós vamos para o batismo. Enquanto isso, a direção aí de música vai conduzir aqui a gravação.